Queremos glorificar o Senhor extraordinariamente. Estamos realizando para trazer uma palavra sobre o casamento, uma palavra sobre o divórcio, uma palavra sobre essa condição que tem maltratado muitos corações, tem escravizado muitas vidas, seja homem ou seja mulher, por causa da extrema religiosidade. E o tema desta noite é o divórcio. O divórcio é de Deus? É aceitável o divórcio por Deus? Um divorciado pode casar-se de novo? Há salvação para quem divorciou? Há um preço a pagar, divinamente falando, para aquele que divorciou? Como Deus olha o divórcio? Então eu quero, de uma forma muito clara, muito respeitosa, muito prudente, citar alguns textos bíblicos e condições de personagens bíblicos para ajudar as pessoas que estão vivendo esse dilema sobre o divórcio. Então, eu vou começar lendo pelo capítulo de número 19 do Evangelho de Jesus Cristo, escrito segundo São Mateus. E depois nós vamos ler, vamos citar Gênesis, vamos citar Romanos, capítulo 7, vamos citar também 1 Coríntios, no capítulo 7, alguns versículos. Não queremos ficar a noite toda aqui. Creio que em 40 minutos eu consigo expor o necessário para tirar as dúvidas das mulheres ou dos homens, ou até próprio líder religioso que vive esse dilema. Porque sobre o divórcio, porque se falou tanto nisso ao longo dos anos, estigmatizou pessoas, excluiu pessoas da igreja, da sociedade, por um tal divórcio, que agora a igreja está tentando se reinventar, a igreja está tentando reaprender neste assunto, dentre tantos, este assunto é específico, porque há muitos descasamentos, há muitos obreiros se descasando, há muita gente sofrendo dentro da igreja, fora da igreja, por causa de textos isolados, de denominações contextualizar de uma forma errônea um contexto que não existe. É uma contextualização pessoal. Usam versículos e trazem segundo o seu raciocínio. Se a filosofia de alguém tendencia-o a não gostar ou a não apreciar pessoas em um segundo plano de vida sentimental, com certeza o seu idealismo, a sua filosofia vai ser um peso grande na interpretação, na revelação da palavra. Outrora, se a pessoa tem uma inclinação de idealismo para favorecer a todos que se separam e divorciam na igreja, ele vai deixar de colocar a palavra do Senhor acima de todas as coisas e vai filosofar, embora vai parecer que ele está profetizando pela palavra. Então, eu quero, com muito respeito, as pessoas que outrora aprenderam errado ou ensinam errado, trazer esse texto em que nós, nessa segunda edição do Livro do Espírito Santo, nós dedicamos
umas 10 páginas a respeito desse assunto: casamento e divórcio. Então eu quero ler, a começar por Mateus 19. O versículo de número 4 adiante diz assim. Eu vou ler o versículo 3 também. Então vieram a Jesus os fariseus para testá-lo e perguntaram: é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? O fariseu queria testar Jesus. Ele pergunta se era lícito ao homem repudiar, separar da sua esposa, mandá-la embora por qualquer motivo. Aí Jesus respondeu: não lestes que no princípio o Criador o fez macho e fêmea? Jesus vai responder várias perguntas em um encontro com esses fariseus. E no verso 4 já está falando sobre a educação de gênero, a questão de homem com homem, mulher com mulher. Ele já está dizendo, se alguém te perguntar, Jesus nunca falou sobre homossexualismo. O melhor texto bíblico, embora eu tenha N versículos, é o versículo 4, porque disse: não lestes que no princípio o Criador o fez macho e fêmea? E disse: portanto deixará a mulher o pai e a mãe e se unirá. Portanto, o homem deixará o pai e a mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois uma só carne. Verso 4 e 5, está claro que Deus, através de Jesus, o verso 4 e 5, marca na sua Bíblia. Desculpa, marca no seu celular, aí numa pastinha, o melhor versículo contra os homossexuais. Não contra os homossexuais, contra a prática do homossexualismo. Verso 4 e 5, Deus está dizendo, através de Jesus: eu criei macho e fêmea. Deixará o homem seu pai e sua mãe, e unirá a mulher e se tornará um só. Não tem conversa, não tem Bíblia para homossexual, não tem assunto, não tem resposta. Eu nem perco tempo. Esse versículo está claro. Se não fosse tão claro, pegar a Gênesis, quando Deus cria o homem, Gênesis 2:18, né? Deus já tinha criado o homem, agora ele cria uma mulher, porque não era bom que Adão estivesse só. Então olha que passagem forte. Se dissesse que não tinha no Velho Testamento, no Primeiro Testamento, tem N, mas eu começo por esse. Se disser que não tem no Novo, tem N, mas eu começo por esse. Então por que Deus não criou um outro homem? Não seria fácil ter criado um outro homem para Adão? Adão não tinha conhecido mulher mesmo. Para ele, quem sabe, seria normal beijar na boca do outro homem, dormir nu com outro homem, não seria, porque ele não conhecia a mulher. Quem poderia acusar o dedo, apontar o dedo a Adão e dizer que Adão havia pecado? Que Adão estava pecando? Ele não tinha ideia, ele não tinha noção. O que seria um outro ser humano a não ser ele mesmo. E se Deus não criou a mulher, ele estaria enfadado a morrer ou viver quantos anos fosse, somente sozinho, ele e os animais. Mas se os animais estavam procriando, evidentemente que Adão também teria, porque nós já dissemos isso, a ideia de Deus, quando criou a mulher, não foi apenas para a procriação, foi para a comunicação. O desejo de Deus é que houvesse a comunicação, porque uma procriação de filhos sem comunicação entre o casal é uma casa desarrumada, é uma casa sob conflitos. Um marido e uma esposa que não se comunicam vai gerando filhos, eles vão vendo a revolta vão ficando revoltados por ver o desentendimento dos pais, vão se tornando bandidos, vão se tornando isso, vão se tornando aquilo. A casa é um verdadeiro inferno. Então, antes de pensar em procriar, Deus fez com que eles se comunicassem, porque senão Eva
já teria vindo grávida. Senão Deus, quando criou Adão, já podia ter criado Eva e um monte de criança, concorda? Ou um monte de gente adulto, concorda? Porque ele criou Adão, já era adulto, agora cria Eva para procriar. Era simplesmente criar mais gente lá, ué. O mesmo Deus que fez o homem de barro, fizesse o resto fizesse o resto da humanidade. Então, primeiro ato de Deus para que o homem tivesse acompanhado da mulher era para que os dois tivessem uma comunicação. E é pela comunicação que nós crescemos, que há harmonia entre pessoas, entre nações, até porque foi pela comunicação que o mundo foi criado. Hebreus 11, versículo 3, pela palavra, é pela comunicação. Verso 2 adiante, Gênesis 1, o mundo era seiforme, vazio, havia as trevas que paravam sobre as águas, o Espírito Santo estava lá, e pela palavra, haja luz e houve luz. Então, a comunicação é o fator primordial para que um casal possa pensar em procriação. Então, quando nós lemos Gênesis e linkamos a Mateus 19, Romanos 7, 1 ao 3 e 1 Coríntios capítulo 7, a partir do versículo 7 adiante, até o versículo 28, bem forte, nós vamos entender o que é divórcio. Porque há muitas pessoas, por desconhecer a palavra, porque eu sempre digo o que já ouvi, você já deve ter ouvido eu falar, qualquer um falar. Um obreiro, a teologia não faz um obreiro, ela não cria um obreiro para a igreja, mas o obreiro faz teologia. Qual a diferença? Porque a teologia podem tentar abrir faculdades teológicas para criar um monte de pessoas cheio de literatura, conhecimento de livros. Então a teologia vai fazendo obreiros que não têm chamados. Mas os obreiros, quando eu digo obreiros que têm chamado, esses fazem teologia para ficarem mais preparados para lidar com o sobrenatural da palavra, as revelações da palavra. Então é diferente conhecer um obreiro feito pela faculdade teológica e conhecer a teologia que está sendo bem manuseada pelo obreiro que a fez. Porque quando o Senhor está usando Paulo para dizer que o obreiro, no capítulo 2, tem que manusear bem a palavra, não é que ele saiba abrir de Gênesis a Apocalipse, é que ele saiba a revelação plena, com interpretação lúcida da palavra, manusear bem. Ele sabe ler a palavra e explanar a palavra. É isso que Deus estava falando. Até porque na época de Timóteo e Paulo ainda não existia a Bíblia para ele manusear. Então manusear a palavra era ouvir a ministração, ouvir os textos, as palavras ministradas pelo apóstolo Paulo, e que Timóteo pegasse bem, absorvesse bem aquelas mensagens e manuseasse bem. Então já começa por aí. Tá bom. Então vamos continuar o texto. Então o tema de hoje qual é? Divórcio é de Deus. Quem casou e divorciou está enfadado ao inferno? Não pode casar mais? Então, vamos lá, Bíblia. Então, no verso de número 6, então já explicamos sobre o homossexualismo, que não tem brecha para isso. Você entendeu no verso 4 e 5 de Mateus 19. Verso 6, assim já não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Verso 6. Está claro? E isso é explícito, inquestionável. O que Deus uniu, o homem não separa. Eu podia parar aqui, dar um exemplo, mas eu vou ajudar os neófitos, os estúpidos que querem
discutir o que não sabem, aprenderam na sua denominação, na sua regra, algo tudo errado, e querem debater, debatendo, brigando. Eu vou descer o nível que a pessoa está. Eu vou descer o nível do ignorante, que insiste em ser ignorante. Ah, porque a maioria concorda comigo. Pô, eu não vivo pela maioria, eu vivo pelo soberano, é Deus. Eu não vivo sob sugestões. Se o senhor e a senhora, que é pastor, está aí ouvindo a Bíblia e não quiser, desliga aí. Eu só não vou deixar você ficar aqui fazendo palhaçada, a senhora ou o senhor, querendo me confrontar. Então eu vou pregar a Bíblia. E graças a Deus, eu sou respeitado por conhecer a Bíblia. Não é de hoje, não. São 21 anos de pastor. Mas antes de ser pastor, eu já pregava a Bíblia e muita gente já admirava o conhecimento. Então não é dom meu. Isso não é meu. Isso vem de Deus. Não é meu. Então, se o senhor não gostar, a senhora desliga. Mas eu quero ajudar as pessoas que estão sofrendo. Mas esse assunto de divórcio está no meu livro, segundo livro do Espírito Santo, e eu preciso pregar. Para tantas pessoas que me perguntam e me questionam, e eu não vou aqui tolerar pessoas que se dizem conhecedores da verdade e pregam injustiça, porque tem uma esposa há 40 anos do seu lado, há 70 anos do seu lado, tem um marido há 80 anos do seu lado e condena os outros sem conhecer a razão da Bíblia, sem conhecer de fato a palavra. Pega textos e coloca aquilo goela abaixo. E aí, não só fazem pessoas sofrer, mas induzem elas a saírem da igreja, a deixarem de amar a igreja, porque parece que não há mais oportunidade para elas. Sou contra a libertinagem na igreja, mas também extremamente contra, muito mais, ao legalismo arcaico de uma tradição estúpida, que não entende o texto como ele é. Muitas pessoas fazem conturbações das revelações bíblicas porque leem centenas e centenas de livros. Não seria nada normal e nem pecado se antes de ler centenas de livros, lesse a Bíblia corretamente, mas não lê por ler. Se humilhar para o Espírito Santo, que ele é que revela o texto, ele é que revela a palavra, ele é que ensina tudo. Esse Espírito Santo abre o meu entendimento e me ajuda, para que eu não pregue de mim mesmo, para que eu fale do Senhor e vidas sejam alcançadas. E tenho eu plena convicção que, como está em Apocalipse 22, qualquer um que alterar, inserir ou tirar qualquer palavra da Bíblia, a profecia, a Bíblia, pagará por ela, será cortado da árvore da vida. Então eu vou ministrar o seu coração com responsabilidade, porque eu sei que você não pode me tirar do inferno, nem tampouco eu, nem o anjo Gabriel, nem o anjo Miguel, se lá entrar por erro das Escrituras. Por isso que ser pastor não é nenhuma glória para o homem, não é nenhum estrelato para o homem, porque pregar a palavra é uma baita de uma responsabilidade. Eu posso levar milhares ao céu pela ministração da palavra através do Espírito Santo, ou milhares para o inferno, porque vão acreditar na minha verdade. Nem sempre a minha verdade é verdade, e nós temos que aprender a diferenciar o real do ideal. Vou repetir, nós temos que aprender a diferenciar o real do ideal, o ideal do real. O que é ideal? O que é real? É muito importante. Não está onde me sinto bem, mas aonde eu estou bem. São duas coisas distintas, embora pareça não ter muita distinção, mas são coisas diferentes demais. Então, meus amados irmãos, nesse verso de número 6, o que Deus uniu não separa o homem. Então agora é termos a consciência de qual é o casamento que Deus uniu. Estou só começando a mensagem, só começando. O que Deus uniu, o homem não separa. Se o casamento meu ou seu ou de qualquer pessoa foi Deus que uniu, não há homem que separa, quer dizer, não há ser humano que separe. Não há ninguém que tem poder para isso. Porque se Satanás bater na casa de um casamento unido por Deus,
vem tempestade, vem ventos, tribulações, adversidades. E por mais que possa viver alguma crise conjugal, porque foram unidos por Deus, ninguém pode separar. Se nós homens, a imagem e semelhança do Senhor, não pode separar, imagine Satanás. Por quê, pastor? Porque o Satanás, em 1 Pedro 5, 19 adiante, o que diz lá? O que nós vamos aprender? Nós temos que resistir ao diabo, e ele fugirá de nós. Então, é muito forte esse texto, olha aqui, o verso de número 8 está assim, sede sóbrios, vigiai, o vosso adversário o diabo anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Qual a solução? Verso de número 9, resistirem firmes na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão se cumprindo entre vossos irmãos do mundo. Então, Satanás resistido não pode me tragar, e nem você. Então, se o homem não pode separar um casal, muito menos o diabo. Porque o diabo só entra e destrói uma família se nós dermos brecha. Por isso que Josué, no capítulo 24, 15, disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Por isso que nós, quando lemos Atos dos Apóstolos, capítulo 16, no verso 31, respondeu Paulo: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Olha o poder da minha fé, olha o poder da sua fé para repreender o diabo. Então, quando Deus, Jesus está dizendo aqui, ele está dizendo: olha, não culpe o diabo por um casamento falido, não culpe a crise financeira por um casamento falido. A culpa é do homem, da senhora e do senhor, do senhor e da senhora, de duas pessoas que no versículo 6 não entenderam, que casaram por causa do sexo. Então esse casamento não foi Deus que uniu. Então esse casamento nunca existiu, embora no papel assinaram e casaram no altar de uma igreja qualquer evangélica, que o pastor aloprado casou as pessoas porque fizeram o curso de noiva. Porque a moça disse que o amava e o cara disse que o amava, que amava ela. Mas os mesmos casal que diz que se amava, agora daqui 2 anos ou meses procura o pastor que querem separar. Aí o pastor aloprado 2 vezes quer que eles continuem casados, porque diz que aquilo é de Deus, que ela não pode ficar separada, divorciada, e nem ele. Não, já começou errado. Casamento não é contextualizado por aliança de ouro, por papel assinado, é por divina revelação de Deus. É Deus que dá um casamento à senhora do Senhor. A Bíblia é clara, meus amados irmãos. Eu quero deixar para você algo muito lindo. Olha, muito lindo. Deixa eu chegar aqui. Louvado seja Deus. No verso 22 de Provérbios 18, diz assim, o que acha uma esposa acha uma coisa boa e recebe favor do Senhor. Está provado que casamento tem que ser na direção de Deus, na direção do Espírito Santo. Quem acha uma esposa acha o favor de Deus. Homens podem achar mulher, mas esposa não. Porque a esposa que Deus deu, que é um favor dele, jamais esse casamento se separará. Porque foi Deus que uniu. Foi uma revelação de Deus para aquele homem e para aquela mulher. Da mesma forma, a mulher que acha um marido, a mulher que acha um homem de Deus, revelado por Deus, nenhuma mulher pode separar ela dele, porque é um favor de Deus. Então, meus amados irmãos, você já vai entendendo comigo. No verso de número 6, repito, qual é o casamento que Deus uniu?
Porque se nós generalizar e todo mundo que divorciar lançarmos pedra, o senhor pode ser o próximo. Ou o senhor está vivendo um casamento e a senhora que não tem mais química, o senhor não tem mais química, o senhor não tem, ela não tem prazer, o senhor tem prazer sexual, mas sua mulher não tem, mas ela não teve coragem de dizer para o senhor ainda que ela não tem química com o senhor. Ou o senhor já não tem química com ela há tempo, mas o senhor está, por causa de uma carteira, de uma credencial de pastor, insistindo, querendo destruir aquela pessoa, porque o senhor entendeu errado. Então não importa se a mulher está feliz, o que importa é que ela tem que ficar casada com um monstro dentro de casa, porque ela foi feita para muitos homens para levar a privada, limpar chão, cuidar de filhos, aguentar a bucha. Oh, meu irmão, minha irmã, o tempo está chegando, Jesus está voltando, todo mundo vai se explicar. Eu ouço tanta estupidez em púlpitos e altares de igreja que dá vontade de vomitar os metidos a dono da verdade, os metidos dono da certeza, porque são aprovados por pseudos grandes líderes, que também aprenderam errado, que contextualizaram como quiseram. E eu no contexto, eu não vou contextualizar a palavra como eu quero, não. Não. Por isso que eu louvo ao Senhor, porque pelo Espírito Santo eu posso entender a Bíblia conforme ela é, com exegética, com hermenêutica, com homilética. Louvado seja Deus. Sendo apologético. Mas esses nomes pouco te interessam, porque eles não te levaram a nada. Não quero aqui ficar floreando pavão, a magna igreja que me ouve agora, não. Isso aí não está com nada, não. Vamos falar no claro, que todos possam entender. Então, meus amados irmãos, o que Deus uniu não separa o homem. O que tem levado muitas pessoas a ser divorciadas da igreja? O que tem levado pastores a divorciados da igreja? Tem razões. A primeira, muitas das vezes, é a conveniência. O velhinho quer trocar a velha por uma nova. A senhora quer trocar o velhinho porque tem um espírito no mundo de tara. As mulheres estão ficando taradas. Não vou generalizar, mas a grande maioria, desculpe a senhora que eu estou lhe dizendo, mulher, menina nova, na adolescência, juventude, coroa, 70, 80 anos, parece que o sexo é mais importante que tudo. E ela quer que o marido de 80 anos faça sexo como fazia aos 20 anos. Então é uma irresponsabilidade. Então arruma um problema qualquer em casa para chegar no gabinete e dizer para o pastor que vai divorciar, que o marido não a procura, quando na verdade não é esse o fato. Então as mulheres estão com a tara normal. Os homens já eram tarados lá de trás. Por isso que as mulheres do Primeiro Testamento eram obrigadas pelos homens. Ele decidia se tinha duas mulheres, 3, 4, 5, 6, 10, 20, 100, 1000, como Salomão. Para a mulher era feio ter dois homens, mas para o homem não é. Que injustiça é essa? Você lembra de João 8, a partir do verso 3 adiante? Se Maria Madalena era adulta, cadê o adulto que estava com ela e não pegaram? Ele devia ter levado ele junto para apedrejar ele também, porque levaram ela. Ela não adulterou sozinha. Ela estava com uma outra mulher, por que não levou a lésbia lá junto? Não. Hipocrisia. Jesus sabia que o adulto estava ali no meio deles, ou escondido por aqueles hipócritas. E graças a Deus, pela misericórdia, ela não morreu, e esse adúltero também teve a oportunidade de continuar. Deus é justo. Então, meus amados irmãos, há muitos homens e mulheres que casam pelo sexo. O dia que falha, começa a desgraça. Pode viver mais 10, 20 anos junto, mas a separação vai chegar. Ou já estão divorciados, vivendo na mesma casa, porque não tem relação de marido e mulher, é de pai e mãe. Você já viu uma esposa chamar o marido de mãe? Ô pai! E o pai chamar a esposa de mãe? Que coisa mais cafona, pô. Coisa mais estúpida. Como é que eu chamo a minha esposa de mãe e na hora que eu vou para a cama com a minha mulher, ô mãe?
Mas para com isso. São tanta babaquice, tanta estupidez. Não, minha mãe é uma só. Só tem uma que me pariu. Não, minha esposa não é minha mãe. O seu marido não é seu pai. Hello. Ele pode algumas vezes fazer papel de pai e a sua mãe e a sua esposa fazer papel de mãe, mas não chame ela de mãe nem de pai. Isso é estúpido. Não inverta os valores. Que eu só começasse só por esse caminho de pai e mãe, marido que chama a mulher de mãe e a mulher chama o marido de pai, meu Deus, ia ficar aqui horas só mostrando versículos bíblicos de tanta estupidez e ignorância esse fato. Então, meus amados irmãos, há casamentos destruídos por causa da praga do sexo, porque sexo é bênção quando ele é feito às luzes do Senhor, à luz da palavra. Mas quantos casamentos estão separados por sexo, conveniência? Então esse divórcio é uma desgraça. Tanto o marido quanto a mulher que aceitaram vão para o pau. Vão para o pau. Tem que se ajustar. Porque se um dia amaram pelo mesmo sexo, então agora que continue amando, mesmo sem o sexo. Porque criaram, procriaram, viraram o zoinho várias vezes. Outros casamentos são desfeitos porque a mulher casou. Lá na América, casa por causa do green card. Casa com um brasileiro que tem green card, que está lá. A mulher de 20 casa com um cara de 70, hello. E vice-versa. E vice-versa. Casa por conveniência financeira. Então esse casamento não está inserido no versículo de número 6. Não foi o casamento unido por Deus. Esse homem e essa mulher não foram unidos por Deus, foram unidos por homens. Então que é feito pelos homens a separação. E isso no céu não é contado como divórcio, porque o casamento não feito por Deus nunca foi casamento. Portanto, o divórcio nos papéis do homem para Deus não é divórcio, nunca houve divórcio. Então pessoas que casam por causa de sexo, por causa de dinheiro, mulheres que querem refugiar, querem ir embora, fugir dos pais, casa por conveniência e vai sofrer. Homens da mesma forma, não aguenta mais a mãe, é filho único, não aguenta a mãe apazinar a cabeça dele. Casa por insegurança. Nunca teve uma mãe dentro de casa e encontrou na esposa uma mãe. Casou errado, porque a esposa nunca será mãe. Mas ele casou. E ela também casou, porque não tinha um pai dentro de casa, foi violentada pequena e ninguém sabe, e ela casou com um homem que fez o papel de pai, além de confundir o amor de pai com o amor de um homem, o amor eros. Ela confundiu e vai dar errado uma hora dessa. Então, meus amados irmãos, qual é o casamento unido por Deus? Casamento de Deus, você ora antes. Isso, ora, pede a Deus. Deus não vai juntar Maria com José, nem Frederico com Patrícia. O máximo que Deus faz, se eu, Pablo, estivesse orando por uma esposa, ele vai dizer, você vai casar com Maria, com Pedro, com Joaquim, não, ele vai dizer assim, olha, quem você escolheu? Eu quero casar com a dona Juninha. Tá bom, então eu vou te apresentar quem é a Juninha. Aí Deus me dá o DNA da Juninha. Juninha é isso aí. Você quer casar com ela? Sim, eu amo ela. Então não esqueça o que Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 7, verso 28. Paulo disse, eu os queria poupar-vos de muitas tribulações, por isso é melhor que fique como eu, que não case. Paulo é inteligente. É melhor que fique como eu. Aleluia. Versículo 7 de 1 Coríntios 7. Então, quando nós queremos casar, a senhora quer casar com um homem, o senhor quer casar com uma mulher, lógico, você deve orar para Deus aprovar esse relacionamento. Porque se essa mulher que o senhor está apaixonada, esse homem que a senhora está apaixonada, esse homem que a senhora está apaixonada, essa mulher que o senhor está querendo levar ao altar, e vice-versa, se não há compatibilidade de gênios, Deus, pela sua presciência, Ele sabe o que vai acontecer amanhã. E às vezes o namoro vai terminar, porque esse namoro não é de Deus, porque Ele está prevendo, Ele já sabe que vai haver uma ruptura, uma separação anos depois, mesmo após ter gerado filhos. Aí vira uma confusão na igreja.
pastores malhando, arrebentando, sem saber que tudo começou errado lá atrás. Porque no começo todo mundo passa por cima de tudo. No começo tudo é maravilha, mas depois do dia a dia começa a perceber que não é bem assim. Casamento não é mar de flores, é adversidades. E eu digo que não é encontro de casais, não é aconselhamento de casais que vai mudar um casamento. É compreensão, é diálogo, é renúncia, é respeito um com o outro. Mas o que vai fazer você renunciar? O que vai fazer você aguentar a bucha? O que vai fazer você passar por cima de muita coisa? Se você ama de verdade, e as pessoas não estão discernindo a diferença do amor com paixão. Paixão é sexo, é possessão, é ciúme, é medo da perda. Amor não suspeita mal, é 1 Coríntios 13, versículo 3 ao 7. Tudo sofre, tudo suporta, não busca seus próprios interesses. Hello. Então as pessoas não discernem, porque as mensagens estão corrompidas. Os cultos vêm se corrompendo. As pessoas leem muita Bíblia para ministrar no próximo culto e fazer bonito e receber aplauso, quando devia passar mais tempo de joelho, clamando ao Senhor, para que Deus os revelasse, porque os nossos patriarcas pregadores não tinham Bíblia para pregar, pregavam pela revelação do Espírito Santo. Pela revelação do Espírito Santo. Paulo disse em Gálatas 1:10 adiante: o evangelho por mim pregado não é revelado por homem algum, e sim por Jesus Cristo. A Bíblia não estava pronta. Por mais que houvesse pergaminhos, livros dos profetas, para que eles pudessem buscar o contexto, o que formou o Novo Testamento? A nova aliança nada é mais do que revelações de Deus aos homens, firmado no Primeiro Testamento, que não tinha, todos tinham acesso. Então, meus amados irmãos e irmãs, a Bíblia é clara, no verso de número 7 a 9. Perguntou-lhe então: por que mandou Moisés lhe dar carta de divórcio e repudiá-la, Jesus? Ele disse: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossa mulher, mas no princípio não foi assim. No princípio não foi assim, pastor? Não. O que Deus estava falando? Estava falando de Gênesis capítulo 3, versículo 16 adiante. Adão, quando foi procurado por Deus: onde tu estás, Adão? Eu estou aqui atrás da moita, eu vi o senhor passando por aí, tive vergonha, estava nu. Sai aqui, Adão, quero falar contigo. Porque você fez isso? Foi a mulher que tu me destes. Já começava o primeiro conflito de um casamento. O divórcio começaria ali. Então Deus fez com que houvesse reconciliação. Adão, você não errou sozinho, vocês erraram junto. Você não errou sozinha, ele também tem culpa. E sabe por que não divorciaram? Quando não há a segunda opção, é melhor ficar com a primeira. Sabe por que muitas mulheres estão deixando o marido? Porque tem outro cara de olho nela, tem outro bonitão mostrando físico, tem outro sexólogo na fila. E o homem também. Sabe por que os homens estão trocando as mulheres? Porque tem outra na fila. Se estivesse como no tempo de Adão, não existisse a segunda opção, ficaria com a primeira. Eva nasceu para Adão e Adão para Eva. Portanto, por mais que tiveram problema com os filhos, permaneceram até o fim das suas vidas juntos. Então, meus amados irmãos, o tempo passou. A ignorância do coração do homem, a falta de perdão, porque nós temos que aprender a perdoar. Pastor, mas a Bíblia disse, vai falar aqui, que só pela prostituição, no verso 9 do capítulo 19 de Mateus, é que se deve separar. E chora pode separar, o Senhor pode separar. Mas não esqueça de Lucas capítulo 17, verso 3 ao 6. Se Pedro estavam lá perguntando como é que faria com a questão do perdão, o Senhor disse: ó, se alguém pecar contra vós 7 vezes no mesmo dia, e 7 vezes no mesmo dia pedir perdão, perdoa. Então prostituiu, você pode casar de novo. Mas não seria melhor perdoar de novo? Não seria melhor perdoar, mostrar o amor de Deus? Porque quando a gente ama, a gente perdoa. Você só não perdoa quando não ama de fato, quando era paixão. Eu sou oriundo disso. Amor verdadeiro vai até o fim. Cantares
capítulo 8, versículo 7. Não está escrito? O amor é duro como a sepultura, nem as muitas águas podem apagá-lo, afogá-lo, destruí-lo. Então a gente casa errado e a igreja não está ajudando. E a probabilidade é que milhares de divórcios aconteçam nesse século à frente, até a volta de Jesus. E pastores vão ficar loucos, porque não saberão trazer resposta para isso. É o diabo, não, o diabo não, pastor. É o senhor que não está pregando verdadeiramente. É esses encontros de casais aí que não está sendo pregada a mensagem verdadeira. É porque estão crucificando, estão fazendo casamentos que já estão destruídos antes mesmo de começar, perdurarem 20, 30 anos na igreja. E Satanás quer isso, que fique 20, 30 anos casado, para quando separar, casar um grande escândalo, destruir os filhos, destruir a nora, o genro, destruir os netos, porque o neto, há 30 anos, vovó era casada com o vovô, e agora separou e ele é pastor líder da igreja. Se tivesse resolvido o problema lá atrás, não haveria escândalo lá na frente. É isso, meu irmão. Se uma árvore for pequenininha, já viu aquelas calçadas que começam a estourar tudo, a calçada por causa da raiz da árvore? Se a árvore que está no teu quintal, no teu terreno, as suas raízes forem bem cuidadas, e você plantou a árvore certa na terra certa, ela não vai rachar teu passeio, não. Mas se rachar, arranca ela, porque tu arrumar o passeio de novo, a raiz dessa árvore vai continuar pressionando e daqui a pouco está destruindo até a parede da tua casa. Corta logo a árvore, joga essa raiz. Então, meus amados irmãos, irmãs queridas, perdoar é lindo. Em Mateus 18, 21, 22, Pedro vai fazer essa pergunta: Jesus, quantas vezes deve perdoar o irmão, o próximo, que ele nos ofendeu? 70 vezes 7, 490. Mas ele aperta lá em Lucas 17, porque você imagine, seu marido te trair no mesmo dia, você pega ele 7 vezes com a mulher, o senhor pegar a sua mulher 7 vezes no mesmo dia com o outro, o senhor tem que perdoar. Está escrito. Mas não quero. Não, você tem a legalidade de divorciar e de recomeçar a sua vida. Mas o ensejo dessa mensagem, no meu livro estará tudo bem contextualizado, umas 300 páginas sobre esse assunto, com vários exemplos bíblicos. Não se condene se a senhora sabe que o seu casamento não foi de Deus. O senhor sabe que não foi de Deus. Por isso, minha irmã, não se apresse a se casar. Meu irmão, não se apresse a se casar. Casamento não é brincadeira, para até o final da vida. Então qual é a sua necessidade de casar? É o sexo? Você não aguenta ficar sem sexo? Mas você está certo, porque no versículo 9 de 1 Coríntios 7 diz: para que não se haja abrasamento, é melhor que se case. Mas repito, Paulo disse: eu gostaria que todos fossem como eu. Capítulo 7, verso 7. Paulo orienta. E repito no verso 28, eu queria vos poupar de tribulações. Então, o casamento feito por amor, companheirismo, não, eu preciso de você ao meu lado. Você diga: eu também preciso de você ao meu lado, meu amor. Isso vai dar certo, porque vocês calcularam, vem de Deus. Você sabe que no casamento haverá tribulação. Haverá dias que a sua mulher vai acordar com TPM, o seu marido vai acordar, quem sabe, sem autoestima, se culpando porque está fracassando na vida profissional, e a senhora vai ter que tolerar, vai ter que ser um consolo, um ombro amigo. Mas se não houver amor, vai ficar brigando na sala. Por que você está emburrado? Por que você não conversa? Porque você ficou na casa da minha mãe no dia das mães sem dar um sorriso? Minha família está toda falando desse dia. Uma cobrança diariamente. Casamento que se cobra não vai para frente. Porque quando duas pessoas se amam, elas se doam, elas se entregam uma para a outra. É assim. Quando você ama a sua esposa, ela não precisa dizer o que ela gosta. Você sente no teu coração, porque diz o texto, passa a ser uma só carne. Pastor, então eu já estou no segundo marido, estou no terceiro, já cometi erros, meu marido também, e etc. Já casou de novo. Não tem como voltar atrás, irmão, não tem como voltar. E a igreja vai abominar essas pessoas? Vai mandar essas pessoas para o inferno? Que estupidez! É melhor o pastor reavaliar o seu ministério para saber que aquelas pessoas estão sofrendo por causa da má orientação dele. Deus não te fez, minha senhora, para você ser escrava de machão, não. E Deus não te fez o senhor para ser escravo de Jezabel, não.
Saia logo disso antes que morra o senhor, antes que morra o senhor, acabe a sua Jezabel, antes que vocês morram. Deus é maravilhoso, irmãos. Deixa eu continuar, eu tenho que terminar. Verso 9: eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, que não seja por causa da prostituição, e casar com outra, comete adultério ao casar-se. E alguém que casar com a repudiada também comete adultério. Então o casamento que é de Deus não pode repudiar. E o texto é muito lindo. É muito linda a pergunta. O próprio fariseu se arrebenta, porque no verso de número 3 ele diz assim: olha, é lícito o homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Por qualquer motivo. Ele não está falando, esse fariseu estúpido, ele não está. É lícito repudiar. Ele podia ter feito a pergunta direta: é lícito, porque estava no Primeiro Testamento, é lícito repudiar a mulher por causa da prostituição? Jesus tem dito é sim. Mas o diabo levou ele ao fracasso, porque o diabo já estava fracassado. É lícito repudiar a mulher por qualquer motivo? Lógico que não. Então Jesus arrebenta com ele, com todos aqueles que querem pegar essa palavra e fazer uma maionese dela. Então o Senhor está dizendo aqui, ó, o casamento que é de Deus, irmãos, vai até o fim. Mas se por um motivo, um dos dois resolverem virar as costas para Deus e prostituir, Deus abençoa a mulher que foi atraída, o homem que foi traído, porque Deus quer que a concepção da paz, da alegria esteja no coração daquele homem e daquela mulher, o que foi prejudicado. E lindo é que no verso 10 disseram assim, os discípulos: se essa é a condição do homem relativamente à mulher, não convém então casar-se. Aí Jesus responde: nem todos podem receber este conceito, Pedro, ou discípulos, ou fariseus, nem todos podem, só aqueles a quem é concedido. Aí ele vai no verso 2: pois há eunucos que nasceram eunucos, nasceram assim. Outros foram feitos eunucos. Jeremias 16:2, ele quis casar e Deus disse: não casará com mulher nenhuma desta terra. Outros nasceram eunucos. Elias, Eliseu, nasceram eunucos, separados por Deus. João Batista nasceu eunuco. Outros foram feitos eunucos por homens. Os eunucos dos reis, que eram castrados, que eram impedidos de ter a vida masculina, máscula, para que esses não pudessem deitar com as rainhas. E há eunucos que se fizeram eunucos por causa do reino. Quarto grupo, Paulo. Paulo, para ser parte do Sinédrio, ele teria que ter sido casado, porque o Sinédrio não aceitava homem não casado, todos tinham que ser casados. A história dos hebreus, a história israelita, a história dos judeus. Quem lê, quem estuda, sabe que eu estou dizendo a verdade. Então, por que ele estava separado? Não sei, a Bíblia não descreve, não é problema meu. Mas ele disse: é bom que todos os homens estejam como eu. Estava sozinho. Em momento algum cita a mulher de Paulo. Mas repito, por ser do Sinédrio, ele não poderia estar lá sem uma mulher. É por isso que muitas igrejas falam para você que era assim, está mudando. Você não tem esposa, você não pode ser pastor. Agora está mudando. Olha, eu sou pastor, eu não tenho uma esposa ao meu lado há muito tempo, há muitos anos. Quem quiser me condenar, quem me condena, e daí? Tanto eu quanto quem me condena vai prestar conta a Deus. Tenho pena de quem me condena baseado na filosofia da religiosidade. O problema é de quem me condena. Se meu próprio presidente pede que eu case de novo, mas eu busco a orientação de Deus, na hora de Deus, para que eu não case, porque eu tenho medo de ficar velhinho sozinho, para que eu não case para ter mulher fazendo comida em casa. Não, quero casar para ser feliz. Se eu tiver de casar, é casar até o fim. E eu sou fruto da minha estupidez,
sou fruto da minha estupidez. Porque quando eu subi ao altar, não foi de Deus, foi da carne, sexo, vontade, paixão, ter bonita, mulher, eu quero. Olha a pancada que eu venho levando até hoje. Eu pago até hoje o preço da minha estupidez, aleluia. Eu reconheço, porque os humildes serão exaltados. Eu vou culpar quem eu levei no altar? Se ela tem culpa, é problema dela com Deus. Eu é que não vou ficar aqui destruindo ela, e você não pode perguntar a mesma coisa e eu me colocando como a vítima. Não, ninguém erra sozinho. Amós 3, verso 3, poderão andar dois juntos se não há acordo? Tem duas visões. Eu não posso andar junto com Deus se eu não estou de acordo com a palavra de Deus. Primeira, para a revelação. A segunda, eu não posso ter uma mulher, a senhora não pode ter um marido, se você não anda em acordo. Vocês se casaram, combina na cama, mas fora da cama é uma desgraça esse casamento. Então não tem como andar juntos. Vocês podem, a carne está ligada, a mão está dada, a aliança está no dedo de vocês, mas vocês há muito tempo não andam juntos, não comunham a mesma fé, não comunham a mesma comunhão com Deus, ou o Espírito Santo do Senhor. Então, meus amados irmãos, é forte isso que eu estou pregando. Muita gente, centenas já me perguntaram isso, seja na América, seja onde eu vou, na Índia, como é que faz? Então eu resolvi escrever esse livro. Em nome de Jesus, Deus tem me abençoado e vai me abençoar mais. Tem dito financeiramente que eu quero todos esses livros editados em espanhol, português e inglês. É na Expo Cristã, em nome do Senhor Jesus, a não ser que me leve antes. E esses livros vão rodar o mundo. E se não vender, eu dou de graça. Eu já fiz isso com todos que eu lancei, porque eu não faço de novo? Nada vai me parar. Mas eu quero, só Deus, eu quero abençoar as pessoas que estão vítimas, escravas da burrice, da ignorância, da religião, das denominações, o clero estúpido que bota estatutos doutrinários que não tem nada a ver com Deus. Então, meus amados irmãos e irmãs, como foi o seu casamento, eu não sei. Eu vou orar por você agora. O verso de número 10 de 1 Coríntios 7. Casou-se o homem, casou-se a mulher, não se aparte do marido, e vice-versa. Não se aparte. É o desejo de Deus que, se você tirou a virgindade de uma mulher, você tirou um homem de dentro da sua casa, do aconchego da mãe e do pai, filho único, a senhora casou, é melhor que procure ajeitar-se para não se separar. Mas se a senhora percebeu que casou, não foi por amor, era sexo, primeira noite vocês já foram para dentro. Então como é que eu posso dizer, eu posso ser covarde, dizer para a senhora que a senhora vai ter que morrer do lado desse cara, o senhor vai ter que morrer do lado dessa mulher? Como é que eu posso fazer isso? Porque só Deus sabe como o seu relacionamento começou. No verso 11 diz, se separar, que fique sem marido, que fique sem esposa. Fique sem marido, fique sem a esposa. Deus não estava claramente condenando o novo casamento. É para que não houvesse bagunça. Estava havendo bagunça na igreja de Coríntios. O adultério, a fornicação estava proliferada na igreja de Coríntios. E Deus estava, através de Paulo, trazendo o equilíbrio, irmãos. Temos que ter equilíbrio. Verso 12 a 13, a mulher crente casou com o marido não crente, ele consente a viver com ela, fique junto. O marido crente casou com a mulher que não é crente, e consenta em viver junto, que fique. Você casa, não era crente nem a senhora nem ele, e de repente a senhora se converte. E a senhora vai separar porque a senhora é crente agora, o marido não é. Se ele consente viver com a senhora e não atrapalha a sua fé, fique com ele, e vice-versa. E vice-versa, está claro. Porque diz que tanto o homem quanto a mulher é santificada. A mulher crente santifica o marido que não é crente. E o marido crente santifica a mulher que não é crente. Santifica como, pastor? Santifica quando ela está na presença do Senhor. É se eu, por exemplo, casasse com uma mulher não crente, como que eu vou santificar ela?
Vou santificar ela quando a minha vida está diante do Senhor. Eu estou mantendo o meu papel de marido independente do estilo de vida que ela tem. Estou honrando o Senhor, estou honrando os meus filhos, para que os meus filhos não sejam malditos. Diz os versículos seguintes: eu santifico quando eu estou orando por ela, quando eu estou jejuando para ela. Então a mulher também santifica o marido crente quando ela está orando, ela está jejuando por ele, ela está apresentando ele. Ela não adultera porque ele não é crente, ele não adultera porque a mulher não é crente. Ela está indo para o baile, mas ele está em casa, está santificando ela. Em outras palavras, ele não está dando oportunidade a ela de pecar por causa dele. Ele não está adulterando, ele não vai, vou arrumar outra mulher, já que a minha não quer me converter, não. Ele santifica a mulher, mantendo a posição. Deus, ou sou muda minha mulher ou leva ela, mas separar eu não vou. Eu dizia sempre para a mãe da minha filha, eu dizia sempre isso, já disse algumas vezes. Um dia eu disse para ela, quando ela saiu a 5ª vez de casa, eu disse: agora que você sair, você não volta mais. Mas todas essas 4 eu disse: olha, você poderia transar com o bairro todo, e não foi esse o caso que nos levou a separar. Não foi isso, não. Mas eu disse: ainda que fosse isso, eu não te abandonaria, porque eu creio na família, eu creio na paciência, eu creio no perdão. E muita mulher, por causa disso, se eu pegar meu marido nunca mais, não quero ver mais ele, está sofrendo, já perdeu o marido, vai perder o segundo, vai perder o terceiro, vai virar uma desgraça a sua vida. Procura amar o seu marido, amar a sua esposa e saber por que ele está te traindo, ou te traiu, ou ela te traiu. Procura saber por quê. Por isso que casamento, irmão, não é só orar, não. Tem que conhecer a família, saber os gostos sexuais, o que é que ela gosta. Porque às vezes ela gosta de coisas sexuais que não tem nada a ver com a Bíblia, você vai para o pau. E vice-versa. Tem que conversar antes. Pede o pastor: pastor, só pode ter essa conversa comigo, meu marido aqui, tá com vergonha com o outro aqui. Mas por causa dessa estupidez que não fala abertamente, tá cheio de casais com sexo estúpidos, fazendo coisas que nem o diabo acredita. E traindo maldição para em cima da cama, para a família. Meus amados irmãos, há coisas que eu não posso dizer aqui, mas enfim. A Bíblia diz no verso 15: mas se a mulher crente casou com um homem não crente, e ele resolve agora se apartar da mulher, essa aí é o negócio de Jesus, eu não quero mais você, diz a Bíblia. Então a irmã ou o irmão, o homem ou a mulher que está sofrendo isso, não está sujeito à servidão, porque Deus o chamou para a paz. Case-se de novo. Deus é maravilhoso. Aleluia. Oh Espírito Santo. Aleluias. Romanos 7, 1 ao 3, minha bateria já está acabando. Diz que a mulher está sujeita ao marido pela lei, porquanto ele viver. Nem em Romanos, nem esse texto de Romanos capítulo 7, 1 ao 3, pode dar legalidade doutrinária para uma igreja, um líder, um sacerdote, o que quer, como queira se chamar, apóstolo, bispo, condenar alguém pelo divórcio. Vamos fazer diferença entre o real e o ideal. O real e o ideal, Batseba e Davi. Foi um adultério, foi uma coisa feia, mas foi justamente com ela que Deus permite que ele tenha um filho chamado Salomão e erga o templo da glória, e Deus foi com ele. Deus poderia ter destruído Davi e Batseba, disse: não, você casa com todos e menos com ela. Deus não estava aprovando o adultério de Davi. O marido já tinha ido, ela iria casar e dormir com o outro de qualquer forma, porque o marido morreu, assassinado, amando de Davi, botou ele na frente da batalha. Olha Abigail e Nabal. Nabal quer lutar contra Davi, quer zombar de Davi. Foi ingrato com Davi quando Davi e seu exército mais precisava, quando Davi já havia ajudado. Morre Nabal, Abigail casa com Davi. Olha Moisés e Etíope, no capítulo 12, verso 1 de Números. Foi o motivo da lepra de Miriam, do problema de Arão, que brigaram com ele porque ele casou com a mulher etíope, ela era negra, e Moisés a tinha como esposa Zípora, mas não vivia bem com ela. Está explícito no texto quando ele vai circuncidar o menino. E a Bíblia é clara. A Bíblia é clara e nos ajuda, meus amados irmãos. E deixa eu voltar aqui, ó. Deixa eu ajudar você. Oh, Espírito Santo de Deus, olha.
Deixa eu te ajudar aqui. Vai ser bênção para a sua vida. Este texto que eu vou ler aqui para você, ó. Melhor é morar numa terra deserta do que com a mulher rixosa e iracunda. Capítulo 21, do verso 19 de Provérbios. Moisés sofreu isso. Então aquele casamento era de Deus, irmãos? Foi Deus que uniu Moisés e Zípora? Não. E tanto é que Deus não estava condenando Moisés, que quando Miriam e Arão foi tocar nele, porque ele casou, estava casando com outra mulher, Deus botou lepra nele, só que Moisés falou: eu faço a face, hein? Hello? Zípora não casou forçado com Davi ou com Moisés, nem Moisés estrupou ela, não. A história começa bonito. Começa bonita a história quando ele sai do Egito com medo de Faraó por ter matado um egípcio. A história começa bonita. Mas ele casou, quem sabe, uma solidão, uma carência, um vazio, estava no meio de um povo que ele não conhecia. Ele casou. Mas aquela mulher era uma mulher rixosa, eles não se davam bem. Já tinha 2 filhos. Até que ele encontra Etíope e ele vê que aquela era a mulher da vida dele. E alguém vai dar palpite no segundo casamento de Moisés. E segundo os historiadores dos hebreus, Moisés teve que abandonar Etíope e foi para o 3º casamento. Alguns escribas eruditos de Israel ainda hoje, professores do hebraísmo, do hebraico, do Primeiro Testamento, dizem isso. E eu não vou levar isso como doutrina para você. Mas o certo é que o segundo casamento dele estava mal, porque agora nem a família aceita, os judeus estavam contra aquela relação. Mas eu te pergunto, qual era o casamento de Deus para Moisés, a Zípora ou Etíope? Qual era? Quem tem poder para atacar Moisés? Quem tem poder para atacar Abigail? Ela ficou viúva, pastor, mas ela já não tinha marido, mesmo estando junto dela. Meus amados irmãos, eu quero orar por sua vida. Espero poder ter contribuído, que essa mensagem, se eu partir desta terra, ela fique aí, e alguém copie ela, e ela seja o bálsamo. Não estou aqui proliferando descasamento, divórcio, não. Estou aqui abençoando vidas, que cada caso é um caso. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço por este culto, agradeço por esta palavra. Que o Senhor me dê graça para que eu nunca pregue de mim mesmo, para que eu nunca seja estúpido, porque a estupidez pode me levar ao inferno. Que eu tenha sido um canal de bênção e que eu seja, por quanto perdurar essa mensagem, e o mundo ainda puder usar as redes sociais para levar mensagem como essa a vidas que estão sofrendo há anos. Que as mulheres que estão pensando em divorciar, repensem como foi o primeiro dia com o seu marido. Homens que querem trocar as suas esposas, pensem como foi o primeiro dia com as suas mulheres, com a sua mulher. Pessoas que recasaram de novo, pensem se ao invés de ter perdoado a primeira esposa, o primeiro marido, não era melhor do que casarem de novo, porque viram que só trocaram de problema, já estão com um problema no segundo, no terceiro, no quarto casamento. Se não há amor, meu Deus, se não há amor, já diz 1 Coríntios 13, verso 1 e 2, se não há amor, dar meu dinheiro para os pobres, me queimar em detrimento de alguém, de nada valerá, porque o amor é duro como a sepultura, nem as muitas águas o podem afogá-lo. Então, meu Deus, abençoe este Brasil, abençoe a igreja no mundo, que os legalistas possam ter equilíbrio, poder e graça, não é libertinagem e extrapolar no poder que traz arrogância, verdade absoluta, quando não sabe separar o que é real do ideal, que nós saibamos discernir o ideal do real e abençoar vidas que sofrem por desconhecimento da verdade, são reféns de literaturas estúpidas, tendenciosas, tendencialistas, fascistas dentro da igreja, destruindo sonhos, destruindo os jovens que estão casando sem direção do Senhor, porque quem acha a esposa acha o favor do Senhor. Esse é o casamento que o Senhor uniu e o homem não separa. Esse é o casamento divino. No nome do Senhor Jesus, Pai, que nenhuma mulher deixe o seu marido por causa de contenda, como foi o caso de Adão e Eva, culpando ela pelo pecado dele. Foi a mulher que tu me destes.
em nome do Senhor Jesus. Que nenhum homem deixe sua mulher por contento. Tente se reajustar, Pai. Lutar pelo casamento. Agora, se não há amor, se os dois estão certos que nunca houve amor, Pai, que o Senhor revele ao coração dele e dela o próximo passo. Porque com o Espírito Santo, ele dará discernimento. Qual é o casamento que foi do Senhor e qual é o casamento que nunca foi do Senhor, embora geraram filhos lindos e bonitos, geraram patrimônios incalculáveis. Pai, eu coloco a minha vida sobre o juízo do Senhor. Se eu preguei erroneamente, se eu preguei na carne, Pai, já fiz tantas vezes oração desse tipo, não me permita pregar de novo. Que eu só continue se eu fui usado pelo Senhor, porque esse assunto é muito grave, é muito sério, Pai. E eu não tenho pacto com o diabo, eu não quero o diabo na minha vida, eu quero o Senhor na minha vida, Pai. Eu errei no meu casamento, eu errei nas minhas escolhas. E abençoo aquela que subiu comigo no altar, aonde quer que ela esteja. E abençoo aqueles que estão vivendo, meu Pai, estavam vivendo angústias, mas vão sair em paz dessa mensagem, para reconstruir as suas vidas sentimentais, para recomeçarem na presença do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que a bondade do Senhor nos alcance, hoje e para todo sempre, em nome do Senhor mesmo, nosso Deus, o Senhor, em nome do Deus Filho, Jesus Cristo, em nome do Deus Espírito, o Espírito Santo, hoje e para todo sempre, quem crê, diga amém. Deus te abençoe. Deus seja contigo. A paz.